Olá, o Lance na TV está em clima de férias, por isso preparamos um programa especial com muito conteúdo e bate-papo sobre os principais assuntos do universo da pecuária. Então fica com a gente! E para abrir o nosso programa, o primeiro bloco traz um bate-papo imperdível com um grande nome do setor pecuário. Então bora conferir o Pecuária e Prosa, porque o conteúdo está sensacional. Olá, está começando mais uma edição do Pecuária e Prosa e hoje vamos abordar um tema essencial para a evolução da pecuária no Brasil, a inseminação artificial. E ninguém melhor do que a executiva da Asbia para entrar nessa prosa com a gente. Lilian, seja muito bem-vinda para mais um Pecuária e Prosa. Muito obrigada pela oportunidade, Leandro. Obrigada a você que está nos assistindo. Muito obrigada a toda a equipe que sempre nos dá esse suporte. Lilian, vamos começar entendendo aí as maiores dificuldades desse mercado aqui no Brasil. Quais são elas hoje? Para mim, resume na falta de informação, Leandro. Infelizmente, o desconhecimento, né, das pessoas levam a eles a uma baixa tecnificação, mesmo que simples que ela seja, a adquirir coisas que são base dentro da nossa pecuária, como melhoramento genético, como um bom manejo, uma nutrição. Então, isso para mim, tudo, a base dessa falta, dessa baixa aquisição hoje no Brasil, as nossas tecnologias é pela falta de conhecimento. E de que forma você acha que pode ser feita a disseminação de uma forma mais consciente para os pecuaristas? O que você acha que falta para conscientizar esse público? Eu acredito que é unir força dos setores, que nós estamos trabalhando nisso, tá? Que nós possamos associar das empresas que trabalham no setor, outras associações, o governo, para que nós possamos ir até os criadores, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, porque o desconhecimento, infelizmente, está em todas as áreas, né? Então, é nós irmos até eles e mostrar o quanto é simples e barato e o quão grande é o retorno que eles têm. E seguro, né? Porque muitos dos pecuaristas, assim como qualquer investidor, no fim das contas, tem medo de investir numa coisa que não traz segurança, né? Sim. Mas com a inseminação artificial, eles não precisam ter medo disso. Não, a inseminação é uma das tecnologias mais baratas, mais duradoura, que permanece no seu rebanho, tá? E de fácil acessibilidade e um retorno muito grande, né? Hoje é uma tecnologia barata com um ganho grande. Por exemplo, se você pegar uma característica, né? Peso, uma entre várias que um criador pode trabalhar, o animal ganha uma arroba numa simples seleção do sêmen que você vai escolher ou de um touro avaliado que você vai escolher. Então, a informação está aí, a tecnologia está aí. Basta você, criador, estar disposto a ouvir, a adquirir, entender que isso é um investimento. É um investimento, sem dúvidas. E agora você aí à frente na Asbia consegue falar para a gente como que a digitalização e o uso de dados podem ajudar a tornar o setor mais competitivo, né? Olha, eu costumo dizer, ainda mais por estar na parte de gestão, que hoje as pessoas terem informação, elas saem na frente. Então nós vemos, por exemplo, principalmente no gado de leite, né, onde estão muito mais tecnificados. Estava assistindo uma reportagem onde um produtor, onde ele investe numa tecnologia, ele consegue ver o desempenho por animal, por teto do animal, e quanto ele come. Isso vem em conversão alimentar, que hoje a alimentação é 80%, 70% do custo, ou seja, é um retorno que se paga, é um investimento que se paga, né? Então, com certeza, isso é uma necessidade, e assim, Leandro, eu te digo que hoje um criador, ele escolhe se ele quer fazer parte disso. Num curto, médio prazo, o mercado vai escolher se esse criador vai continuar ou não no mercado.
É a regra da vida, né? É assim que a gente está aqui hoje. Exatamente. Ou a gente acompanha ou a gente está fora, né? Exatamente. E aproveitando aí, vamos falar sobre as principais tendências globais no mercado de inseminação artificial. O que está rolando aí pelo mundo? Olha, com certeza é tecnificação. Tecnificação? É a inteligência artificial que nos vem assessorar para que com os dados que nós temos, a riqueza de dados que nós temos na Asbia, eu te digo que nenhuma outra associação do segmento, né, em outros países que nós conhecemos, tem esse grau de detalhamento que nós temos no Brasil. Então, com essas informações, né, com uma IA que vem nos auxiliar para que nós possamos trabalhar de forma mais assertiva, né, associada a uma tecnificação, isso vai ser o grande diferencial hoje que nós teremos. E no mundo das inteligências artificiais, a gente está um passo à frente, querendo ou não, né? Porque a gente consegue separar, apurar e ainda utilizar essa inteligência artificial para entender, e aí, o que eu faço com esses dados? De uma forma muito mais rápida, né? Exatamente. Então, e hoje o tempo é dinheiro. Hoje não sempre, mas hoje muito mais, né? Então, o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. E isso a IA vem para nos auxiliar aí também. Exatamente. E vamos falar um pouquinho dessas novas tecnologias que podem democratizar o acesso à alta genética bovina, a genética bovina de alta performance, né? Quais são essas novas tecnologias? Nós temos muitas tecnologias já há algum tempo no mercado e de desconhecimento, né? Certo. Como a inseminação, como a questão da transferência, outras associadas ao melhoramento, né? Que tem tudo a ver com o sêmen. Quando você escolhe um sêmen, o criador tem que entender o seguinte, que quando ele compra um animal já selecionado, um sêmen já selecionado, todo um trabalho atrás foi feito. Essa parte do trabalho ele compra pronto, né? E é um passo que ele está muito à frente. Então, hoje, um criador que ele entende que quando ele adquire essa tecnologia, ele já está muito à frente. E aí, associado àquele que coloca uma ultrassonografia de carcaça, custos de eficiência alimentar, né? São pessoas que estão cada vez mais à frente. Ou no gado de leite, onde ele vem e mecaniza, tecnifica aquela propriedade, são criadores que vão permanecer no negócio. E que reduzem etapas, né? Querendo Exatamente. ou não, reduzem muitas etapas. Sim, exatamente. Lilian, vamos falar um pouquinho sobre iniciativas que podem aumentar a conscientização dos pecuaristas sobre a inseminação artificial, então? Sim, agora você tocou num ponto onde é um desejo até pessoal, né? Que eu entendo que vindo de uma associação, estando em outra associação, se torna até uma obrigação social, tá? De informar os nossos criadores, seja ele de gado de corte, seja ele de gado de leite, das possibilidades que eles têm. E com isso, é um convite que eu deixo para que as empresas, as frentes, nós possamos nos unir e levar esse conhecimento aos nossos criadores, aos nossos, ao final da cadeia que nós dizemos, né? Ao nosso cliente final. E é isso que é o convite que nós precisamos fazer, levar a informação para que o criador ele entenda o quanto ele é capaz e quanto aquela tecnologia está acessível muito mais que ele pensa. E a palavra conscientização por si só já é uma palavra forte. Quando a gente fala em unir o agro, é mais forte ainda, né? Porque o agro é imenso e a gente sabe aí as condições que a gente tem, os benefícios que a gente tem de disseminar informações com consciência, né? Uhum. Até levar, Leandra, ao conhecimento os incentivos que hoje se tem por parte do governo, que os criadores muitas vezes não sabem. Exatamente. Né? São muitos incentivos na parte de inseminação, na parte de transferência, na parte de ultrassom, que hoje tem pelo governo, que por estado, e muitos associados não sabem. Uma parte desse investimento, ele é subsidiado pelo governo
e os criadores não sabem. Não tem esse conhecimento, Não, falta então chegar a informação. Exato. Isso é uma das metas pessoais, inclusive, que eu tenho, é levar essa informação aos nossos criadores. Lilian, muito obrigada mais uma vez por fazer parte de tudo isso aqui com a gente. É sempre um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu e obrigada a você que está sempre aqui nos ouvindo nesse Pecuária e Prosa. E assim encerramos mais um Pecuária e Prosa. É sempre um prazer compartilhar com vocês as mudanças e as novas tecnologias que podem beneficiar a pecuária brasileira. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. O Pecuária e Prosa de hoje trouxe reflexões importantes e histórias que inspiram o setor. Um verdadeiro encontro de conhecimento e experiências. Mas agora vamos para um rápido intervalo que já já estamos de volta. Estamos de volta, foi rápido, né? E agora, de volta ao Pecuária e Prosa, vamos para mais um episódio repleto de troca de ideias e conhecimento sobre o universo da pecuária. Então pode rodar. Olá pessoal, bem-vindos para mais um Pecuária e Prosa. E hoje vamos explorar a integração lavoura-pecuária e a gestão de fazendas diversificadas, discutindo práticas sustentáveis e inovações tecnológicas com um grande nome do setor. Ana Virgínia Leal, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar mais esse convite do Pecuária e Prosa. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui para falar com vocês, trocar um pouquinho de informações e ideias. E já vamos começar entendendo há quanto tempo você já trabalha com integração lavoura-pecuária e como que é essa sua experiência aí nesse setor? Sou nova, né, na integração lavoura e pecuária, estou aí só com 2 anos trabalhando, né, com lavoura e pecuária. Eu já fazia lavoura, mas não integrada, né? Uhum. E aí, nesse projeto que eu estou trabalhando agora, então a gente tem a integração. É um desafio muito grande, mas que a gente vem aprendendo todos os dias e a gente vê que isso não é futuro. Isso já é realidade. E quais são as principais vantagens para o pecuarista que está em casa, pensando, e aí, eu consigo utilizar a minha fazenda para integrar essas duas atividades? Quais são as vantagens para esse pecuarista? A primeira vantagem é o solo, né? A gente precisa de pastagens de boa qualidade, né, para os animais. Então, fazer essa integração, onde que você vem aí com a lavoura e depois vem com a pastagem, isso traz assim um crescimento fantástico, né? E isso também é sustentabilidade, porque você está produzindo na mesma área, produções diferentes, né? Então isso é sustentabilidade. E Ana, vamos aproveitar para falar como que é o seu dia a dia aí na gestão de diversas atividades que envolvem a pecuária, a lavoura e outras culturas similares. A gente tem um planejamento assim diário, semanal e mensal. E se sair alguma coisa do trilho, já atrasa todas. Organização é tudo, né? Organização é tudo. Então, eu sempre tenho o plano A e o plano B. Mas eu não posso, assim, me perder nesse planejamento. Eu tenho que cumpri-lo para dar conta, então, de gerenciar, né, de fazer toda a gestão dessas múltiplas produções. E quais práticas sustentáveis você considera fundamentais para uma pecuária de corte realmente eficiente hoje em dia? A gente tem muito o que se utilizar, né? Então, como por exemplo, todo, né, o esterco a gente pode utilizar, então aí fazendo compostagem. Um outro fator, e esse assim, todas as fazendas, independente de ser de pecuária ou de ser de lavoura, é lixo, tá? Então a gente precisa aprender a separar o lixo, a gente precisa... reciclagem, né? Então a gente faz reciclagem, a gente faz compostagem com o lixo orgânico, né? Para estar aí ajudando, então, as práticas sustentáveis, tá? E para o pessoal que está em casa, que não sabe o que fazer com o lixo, por onde eles começam?
A primeira coisa, você busca então o conhecimento aí na sua cidade. Quem está no campo, busca os conhecimentos aí dos sindicatos que pode estar te orientando de como fazer compostagem, que é fácil e você vai estar utilizando, né, esses resíduos. Fácil, sustentável e benéfico, né? Isso mesmo, fácil, sustentável e benéfico. E Ana, vamos aproveitar também para falar sobre os desafios mais comuns na administração de uma fazenda aí com tantas atividades, né? Porque você consegue fazer mais de 3 atividades numa única fazenda. E aí, como é que funciona? Então, a primeira coisa que você tem que ter equipe. Equipe que esteja disponível a realizar as atividades. Então, você tem que investir na equipe, tá? Sem equipe, não há liderança e não há gestão. Então, a primeira coisa, busque os profissionais que estejam aí dispostos a trabalhar nessas atividades. Sem eles, você não vai conseguir, então, chegar aos seus resultados. E a gente está falando de equipe, já vamos aproveitar para falar de capacitação técnica, né? Como que você avalia a importância da avaliação técnica na gestão das propriedades rurais hoje em dia? Primordial, tá? Eu falo que você só pode cobrar se você estiver orientado anteriormente. Você não consegue cobrar algo de alguém que você não orientou. E aí a gente vive falando assim, mas falta profissionais no mercado, eu não consigo achar mão de obra. Mas qual a mão de obra que você também está entregando para o mercado? É sobre conhecer todos os processos, né? O que está lá em cima é entender tudo o que vem embaixo também, porque senão, se a gente não entende todos os processos, como é que a gente vai pedir para alguém fazer o que a gente não tem conhecimento? Isso, e treinar essa equipe. Porque a gente fala, não, eu vou treinar, mas aí ele vai sair, ele vai buscar outro emprego. Não, se o outro também tiver esse pensamento de treinar e se ele sair, ele também pode vir para você. E se você busca capacitar uma pessoa, ela se sente motivada a estar do seu lado, porque ela sabe que você está se preocupando em no futuro dela, né? Em o que ela vai ser no futuro. Sim, não tem outra forma. Nós temos que capacitar os nossos colaboradores. É a primeira coisa. E Ana, vamos falar um pouquinho sobre inovações tecnológicas, então, né? Quais são as inovações tecnológicas que têm facilitado a gestão das fazendas? Eu falo que hoje, né, com a internet aí praticamente chegando no campo, antigamente era mais difícil, mas hoje está chegando no campo, então a internet tem sido assim, que nos ajuda muito, né? Hoje todo mundo, eu falo que ninguém nem liga mais. Todo mundo só tá ali... Só manda mensagem. Só manda mensagem. E aí, com isso, você também responde na hora que der. Você não para ali o tempo que você está fazendo suas atividades para responder. Então, isso nos ajuda muito. Uma coisa que me ajuda muito, isso é específico, né? Comigo, muitas das vezes eu não consigo andar nos pastos. Todos os pastos. Então, não consigo montar a cavalo e andar em todos os pastos. Então, até porque, imagina o tamanho, né? Então não dá tempo. Não dá tempo, então aí eu utilizo, né, das imagens dos drones, né? Que é uma coisa que está salvando Fantástica. A pecuária, com certeza. Fantástica. Então, essa é uma tecnologia que eu falo, chegou para realmente me ajudar. Onde eu não posso ir, o drone vai e me mostra aí essas imagens para as tomadas aí de decisões. Vamos falar então também sobre os principais fatores que influenciam numa fazenda tão diversificada. Quais são eles? Planejamento é primordial, equipe. Sem equipe, sem planejamento, esquece. Você não consegue. A todo momento você tem que entender como está o mercado dessas produções. Porque nada se faz por hobby. Precisa ter o retorno. E você precisa da ajuda das pessoas. Você não consegue fazer nada sozinho. Então, fazer uma gestão com múltiplas produções é ter equipe e planejamento.
E Ana, para a gente fechar, então, vamos entender também qual que é o papel aí dos pequenos detalhes no gerenciamento eficaz de uma fazenda com múltiplas atividades. Esses pequenos detalhes que fazem realmente a diferença no dia a dia. Quem vai trazer, às vezes, esse pequeno olhar, esse pequeno detalhe, é o seu colaborador, né? Às vezes você passa no geral, você está vendo o geral, mas aquele fiozinho que está ali desligado e que queimou a bomba já atrapalhou todo o sistema, né? Aquela vacina que faltou naquele momento de vacinação. Então, a sua equipe é a que vai te ajudar a trazer esses pequenos detalhes que talvez você não tenha olhos naquele momento, né? Então, eu sempre falo, você, para liderar, você tem que ser servidor da sua equipe. Com certeza. E isso é ser líder e não ser chefe, né? Isso. Essa é a grande diferença. Ana, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Pecuária e Prosa. É uma honra te receber e escutar aí a sua história. Muito obrigada, é sempre um prazer e a gente está sempre aí disponível porque estar aqui é gratificante. Muito obrigada. E chegamos ao fim de mais uma edição do Pecuária e Prosa. Muito obrigada pela companhia de sempre e fique ligado na nossa programação para mais temas como esse. Tchau, tchau e até a próxima! E depois de um programa cheio de conversas inspiradoras, histórias marcantes e muita troca de conhecimento sobre o setor pecuário, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer ter a sua companhia em mais essa edição. Muito obrigada por estar conosco, por sempre prestigiar o nosso conteúdo e fazer parte dessa jornada. Até a próxima. Tchau, tchau!